Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa maravilhosa jornada pelas Escrituras. Hoje a nossa leitura encontra-se no Salmo de número 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, por essa porção magnífica da tua palavra, que nos mostra como a presença do Senhor nas nossas vidas é essencial, é vital. Verdadeiramente, se o Senhor não edificar a nossa casa, o nosso lar, as nossas vidas, em vão nós trabalhamos, em vão nós nos esforçamos. Como é fútil todo o esforço humano sem a tua bênção. Queremos neste dia te louvar, te bendizer, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos escolheu. Por isso nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque muito antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para a salvação. Por isso nós rendemos glórias e aleluias ao teu nome. Nós bendizemos ao Senhor. Bendizemos ao Senhor pela família em que o Senhor nos colocou, pela família na qual fomos plantados pelo Senhor, família abençoada do Senhor. Te louvo, Senhor, pelos meus ancestrais, meus bisavós, meus avós, meus queridos pais amados que estão com o Senhor. Te louvo pelo legado, pelo ensino, pelo exemplo deles que ainda me orientam, que ainda me falam de uma maneira tão profunda, lembranças tão maravilhosas de pessoas que amaram o Senhor e serviram o Senhor até o último dia da sua vida nesta terra. Obrigado, Senhor, pelo amor à tua palavra, que foi legado, que eles deixaram como legado para com a minha vida. Obrigado pelos nossos filhos, pelos nossos tios, primos, obrigado pelos nossos netos. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é quem edifica o nosso lar, a nossa vida, a nossa família. Colocamos toda a nossa família diante do Senhor, que possamos deixar verdadeiramente um modelo, um exemplo, um legado de cristãos para os nossos, que possamos viver de uma maneira que, a semelhança do apóstolo Paulo, possamos dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos descendentes, os nossos netos, os nossos parentes mais achegados possam olhar para nós e ver Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Que o Senhor nos ajude a edificar o nosso lar, edificar a nossa casa, edificar a nossa família, para a glória do teu nome. Toma, Senhor, os nossos familiares nas tuas mãos e que nenhum deles se perca. Abençoa os enfermos, trazendo cura, trazendo restauração. Seja aqueles que estão enfermos físicos, da alma ou até mesmo do espírito. Que todos sejam alcançados pelo Senhor, curados pelo Senhor, conduzidos a uma vida de devoção diária e de serviço ao Senhor. Pai, mais uma vez, colocamos a tua igreja diante da tua presença. Que haja um renovar do teu espírito sobre a tua igreja. Que o Senhor esteja de uma maneira muito profunda falando à tua igreja pela tua palavra. Que o Senhor abençoe a liderança da tua igreja. Que os líderes, aqueles que o Senhor escolheu para estar à frente do teu rebanho, possam ser encontrados fiéis, que sejam dedicados no ensino,
na pregação, no pastoreio do teu povo, e que para isso não meçam esforços e que sejam encontrados fiéis. Como o apóstolo Paulo diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, que somos despenseiros de Deus e que o que importa é que os despenseiros sejam encontrados fiéis. Que assim seja com as nossas vidas. Dirige a tua igreja, dá crescimento à tua igreja, abençoa o teu povo e que haja transformação, conversão e salvação para a honra, glória do teu nome, para a expansão do teu reino. É assim que nós oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que cuida, que guarda e que edifica a nossa vida e o nosso lar e a sua igreja. Amém. Deus em Cristo nos abençoe e nos faça instrumentos úteis na tua presença. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.